Abrir o TQS, ele vai aparecer essa janela. Eu vou dar alguns nomes básicos para você se organizar. Desse lado esquerdo aqui é a árvore dos edifícios. E é o que basta você saber por enquanto, tá? Eu não gosto de ficar dando aquela introdução enorme. A gente vai aprendendo as coisas conforme a gente for precisando. Fechou? Então essa aqui é a árvore do edifício. Primeira coisa que você vai fazer comigo é, quando você instalar, você vai ter esses dois modelinhos só, dessa versão estudante TQS 23.2. Eu estou utilizando a mesma versão que vocês, tá? Então, nessa versão aqui vai ter um mod padrão e um teste alvo. São dois edifícios que vêm prontos do TQS só para ver se o sistema está funcionando. Então, a primeira coisa que você vai fazer é clicar nesse edifício mod padrão, tá? Por que, Rangel? Para ele não criar esse edifício na outra pasta perdida. Aí você vai vir aqui em cima, tá vendo essa abinha? Edifício. E vai clicar em novo. Beleza? Ele vai... Eu cliquei em editar, né? Eu vou clicar em novo. Aí ele vai abrir uma janelinha como essa aqui. A gente vai dar um nome para esse edifício. Eu vou chamar de SPCA2. Semanas do Projeto de Concreto Armado 2. Rangel Laje. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Isso é só um nome que ele vai identificar aqui do lado esquerdo, para você lembrar o que você fez. Beleza, colocou esse nome, é só dar um OK. Aqui fica padrão mesmo, tá? OK. Aí ele vai abrir essa janelinha aqui, ó, com a identificação do edifício. Primeira coisa, em gerais, são informações que vão aparecer no carimbo, então não são tão relevantes assim do ponto de vista de projeto. Título do edifício, vou chamar de SPCA. Semana de Projetos em Concreto Armado. Título do edifício, Rangel Laje. Sou eu. Endereço da obra, Campinas. Vou fazer essa obra em Campinas, tá bom? Beleza? Então, daqui pra frente, eu peço total atenção de vocês no que eu vou falar, tá bom? E daí, quando eu abrir para perguntas, vocês perguntam à vontade. Por enquanto, segue a receita, que vai funcionar. Eu te garanto que no final você consegue fazer esse sobrado que a gente quer fazer. Depois a gente inventa variações dele. Número de projeto, deixa um mesmo. Número de projeto é uma identificação que às vezes a gente tem para o nosso escritório. Esse é o projeto 1, 2, 3, 4, enfim. Prefixo de planta também não precisa preencher. Às vezes a gente coloca alguma letra antes aqui no escritório, a gente coloca de SM de soma, né? Alguma coisa, tá? Então só para ele gerar as plantas com isso ou não. Tipo de estruturas. Lembra, o TQS faz concreto armado, protendido, pré-moldado, alvenaria estrutural, parede de concreto e estruturas metálicas, tá? Junto com o concreto tem um metal check, que é a estrutura metálica. Norma em uso, aqui estão as normas diversas, inclusive tem o ACI implementado já no TQS, CIRSOC, que é a norma argentina, no nosso caso a norma nacional, NBR 6118-2014. Se no decorrer desse ano sair a NBR 6118-2022, por exemplo, porque a norma NBR 6118 está em fase de revisão, e quem é meu aluno sempre recebe as atualizações, o que teve de novo, enfim, vai aparecer aqui a nova, e aí, enfim, você utiliza o que tiver de mais recente para o seu projeto. Beleza, próxima aba é a BIM. Então a única coisa que eu fiz foi preencher aqui esses três nomezinhos, tá? A BIM modelo, a gente tem o chamado modelo estrutural. Modelo estrutural, lembrando que a gente viu na aula de ontem, é como representar numericamente uma realidade. Os pilares são barras e as vigas são barras. A gente tem hoje basicamente dois modelos possíveis, o modelo 4 e o modelo 6. Na versão estudante a gente nem tem o modelo 6. O modelo 6 é muito específico para estruturas muito complexas. Ou que eu preciso detalhar a grelha da laje junto com o pilar. Você vê que só a explicação já é complicada. Então a gente não mexe nesse modelo, a gente mantém o modelo 4. Próxima etapa, os pavimentos. A gente vai fazer um sobrado. Então um sobrado, primeiro pavimento num sobrado, é
Fundação. Fundação é o pavimento que já vem criado, tá vendo? É onde vai ter as minhas sapatas ou os meus blocos de coroamento. Não preciso nem criar de novo, ele já vem criado aqui. O próximo nível, eu vou chamar ele de superior. Entre o fundação e superior é o chamado nível térreo, né? Mas o próximo nível eu vou chamar de superior. TQS é sempre laje teto. Nível, quando eu fiz, vou fazer de novo, né? Você vai clicar em inserir acima aqui. Quando ficar piscando, você digita superior e dá enter. Aí ele vai ter feito isso aqui, ó. Vou fazer de novo, ó. Fundação veio fundação, né? Vou clicar em inserir acima. Ele fica piscando, eu digito superior e dou enter. Pá, ele cria o pavimento superior acima da fundação. Tem algumas informações aqui que eu preciso dizer desse pavimento. Número de projeto, tanto faz. O número que ele der automaticamente aí, pode manter que tá belezinha. Número de pisos é quantas vezes esse mesmo pavimento se repete, tá? Ou seja, se eu tivesse um pavimento tipo, eu poderia ter 10 vezes o mesmo pavimento. Em edifícios eu tenho pavimento tipo. Então eu poderia fazer ele uma única vez e o programa multiplica por 10 para mim. No caso de um sobrado, um único piso. Pé direito. Pé direito é a distância entre a face inferior da viga baldrame, por exemplo, até a face superior dessa laje. TQS é até a face superior. E no nosso edifício esse valor é 3. Então em pé direito aqui eu vou chamar de 3. Lembrando que aqui eu estou em metros, tá? Classe desse pavimento superior. Então aqui em terra eu vou vir em primeiro. Então a classe é primeiro. Belezinha? Classe primeiro. Próximo nível é o cobertura. Então eu vou vir aqui em inserir acima e vou digitar cobertura. E vou dar um enter. Pá, criou o pavimento cobertura. Tá vendo? Deu projeto 4, tanto faz. Número de piso continua 1. Pé direito eu também vou manter 1, tá? E eu vou chamar esse nível aqui de cobertura. Beleza. Próximo nível e último é a caixa d'água, porque é o teto da caixa d'água, né? Então eu vou clicar aqui em inserir acima e vou digitar caixa. Vou colocar só caixa e vou dar enter. Só caixa. Vocês vão entender que é caixa d'água. Pé direito 3 metros, classe ático. Tudo certo. Como que eu sei que criou certinho, Rangel? Eu posso vir aqui, ó, em atualizar DWG aqui, ó. Aí ele faz um pequeno corte para mim do edifício aqui. Para eu dar um zoom, pessoal, eu posso usar o scroll do mouse, esse bolinha do meio aqui, ó. Então eu posso posicionar o mouse aqui e dar um scroll, ó, ele dá um zoom aqui dentro. Se eu der um zoom mais perto aqui, ele vai abrir aqui, ó. Tá vendo? Então tem, ó, os pavimentos, fundação, superior, cobertura e caixa d'água, tá vendo? Aqui fica as minhas vigas baldrame, sapatas, enfim, todos com pé direito de 3 metros, 3, 6, 9. Belezinha? Já fez um corte esquemático aqui pra mim. Beleza. Tá vendo que eu não tô voltando durante uma aula assim, a gente poderia voltar a explicar alguma coisa. Aqui eu preciso ter fluidez, mas depois no final vocês podem fazer as perguntas. Se eu não tiver respondido já, eu volto e respondo. Próxima aba, materiais. Materiais, quando eu vou fazer um projeto estrutural, eu preciso saber aonde isso vai ser construído. Então uma das coisas que eu preciso definir é a chamada classe de agressividade ambiental. Vou clicar aqui só para vocês verem, vocês não precisam alterar isso. A gente tem, de acordo com a NBR 6118, vai anotando essas várias coisas que eu vou falando, vai anotando, porque além de você precisar disso, provavelmente você vai precisar também para o nosso quiz, tá? A NBR 6118 atual,
ela diz que nós temos 4 classes de agressividade ambiental. Classe 1, 2, 3 e 4. Fraca, moderada, forte e muito forte. Então, por exemplo, se eu estou construindo na cidade, é um meio urbano e ela é moderada. Se é no litoral, é meio marinho e é forte. Dependendo da classe de agressividade ambiental, ou seja, quando aquele ambiente é agressivo para a minha estrutura, eu preciso ter FCKs maiores, mínimos maiores, quer dizer, não pode ser menos do que isso, e cobrimentos da armadura maior. Lembrando que cobrimento é quanto de concreto que eu tenho envolvendo a minha armadura para impedir com que haja ataque dessa armadura e despassivação dela, tá? Quando eu digito 3, ele considera abaixo do nível que eu criei 3 pavimentos, tá bom, Vilma? Então, se eu disse que o superior tem 3, a superior até a fundação tem 3 metros. E aqui eu mantive 2, portanto, o FCK mínimo para essa classe é 25 MPa, de acordo com a NBR 6118. Então, eu tenho algumas colas aqui, só para a gente lembrar do que se trata. Próxima aba de cobrimentos. Também não vou alterar nada, mas aqui são os cobrimentos mínimos, de acordo com essa classe de agressividade ambiental. 3 para vigas, pilares, fundação, por exemplo. Tá? Inclusive em contato do solo aqui, isso já é diferenciado. Próxima aba de cargas. Nessa aba de cargas, o que eu preciso obrigatoriamente alterar é vento. Então eu vou vir aqui em vento, ó. Note que eu tenho uma série de informações aqui. E se eu tentar criar o edifício sem fornecer as informações de vento, ele não cria. Vou dar um OK para você ver. Ele diz que falta definir os chamados coeficientes de arrasto de vento. As informações do vento são de acordo, anota aí, com a NBR 6123. NBR 6123. A atual é da década de 80, mas ela está também em processo de revisão. Se eu não me engano, já está indo para consulta pública, inclusive. Tá? Então, o que eu preciso fazer? Definir os valores de vento. Tem diversas formas de a gente fazer isso, mas eu vou fazer da maneira mais prática, mais otimizada, do jeito que eu faço no escritório e ensino para os meus alunos, para você ganhar tempo. Uma delas, Francisco de Angola, muito bom, Francisco. Uma delas mais práticas é essa que eu vou fazer aqui, ó. Tá vendo onde está o coeficiente de arrasto? Por enquanto, você vai colocar 1 em todos eles. Tá tudo 0 aqui, tá vendo? Coloca, digita 1, setinha para baixo, 1, 1, 1. O que é CA? Coeficiente de arrasto. Esse coeficiente de arrasto varia em função das dimensões da minha edificação. Mas como eu não lancei ela ainda, eu poderia inserir isso manualmente ou pedir para o software ler automaticamente, que é o que eu vou fazer. Então basta você colocar tudo 1 aqui por enquanto, aí a gente consegue criar o nosso edifício. Caso contrário, não. A gente já viu que não. Beleza. Quando eu der um OK, ele vai ter criado o meu edifício aqui, ó, na minha árvore dos edifícios. Antes eu tinha só 2, agora eu tenho 3. O de alvenaria, o mod padrão e o que eu acabei de criar aqui, a nossa belezinha que nós vamos fazer junto. Se eu clicar no maisinho, ele vai mostrar, ó, várias pastas desse edifício, ó. E se eu clicar em pavimentos, ó, vai abrir aqui.